que o Evangelho de Jesus seja o alimento, que Jesus seja o caminho e que a proteção da nossa Mãe Santíssima sempre nos impulsione a seguir adiante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. O livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, nos traz belíssimas lições, grande aprendizado, para que todos nós possamos caminhar com confiança e fé. Emmanuel, nosso querido instrutor espiritual, sempre nos alertando para que nós possamos compreender que, estando reencarnado aqui neste planeta bendito, não basta apenas existir, é preciso viver. E esse livro, Roteiro, ele nos traz esses belíssimos exemplos de como caminhar com confiança e fé. E hoje nós vamos ver a lição de número 21, Evangelho e Educação. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Na Grécia, as artes haviam atingido luminosa culminância, e em Roma, bibliotecas preciosas circulavam por toda parte, divulgando a política e a ciência, a filosofia e a religião. Os escritores possuíam corpos de copistas especializados e professores eméritos conservavam tradições e ensinamentos, preservando o tesouro da inteligência. Prosperava a instituição em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. A mulher, aviltada em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos à penosa servidão, anotados como animais. Os pais podiam vender os filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir aos governados a extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Feras
devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos, com o aplauso geral. Rara festividade do povo que transcorria sem vasta efusão de sangue humano, como impositivo natural dos costumes. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando o perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feria, insistia no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagraram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicavam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. Dilacerados e atormentados, entregues ao supremo sacrifício nas demonstrações sanguinolentas dos tribunais e das praças públicas, ou trancafiados nas prisões, os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Há grupo de servidores que se devotam ao trabalho, remunerado para a libertação de numerosos cativos. Senhores da fortuna e da terra, tocados nas fibras mais íntimas, devolvem escravos ao mundo livre. Doentes encontram remédio, mendigos acham teto, desesperados se reconfortam, órfãos são recebidos no lar. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece, por abençoada luz, nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras, e sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes: meu irmão. Que bela lição e que belo aprendizado vem nos trazer Emmanuel. Quando Jesus aqui esteve entre nós, numa forma humana, Jesus, a manifestação divina do amor divino, vivendo em carne, assim como nós, exatamente para nos apresentar a misericórdia divina. Aquilo que hoje nós conhecemos o significado de sermos filhos de Deus. Aquele mundo primitivo, onde a violência e o sangue era comum, onde a crueldade e as atrocidades cometidas contra os semelhantes tinham o respaldo da lei e dos poderosos, onde crianças, mulheres, doentes e mutilados eram simplesmente descartados como lixo, como coisas imprestáveis, taxados a si mesmo de coisas, Jesus vem mudar o panorama daquele mundo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que Jesus, ao encarnar aqui entre nós, Jesus veio trazer o código da maioridade espiritual da Terra.
Jesus veio promover aquela terra, mundo primitivo, no mundo de provas e expiações. Por isso, aquele Deus cruel, aquele Deus vingativo, aquele Deus que mata de Moisés, dá lugar ao Deus que é todo amor, que é todo bondade e que é todo justiça. O Deus que perdoa, o Deus que é toda caridade. Jesus vem, então, mudar a concepção de vida. E a partir da sua vinda, a partir da sua estada aqui entre nós, a terra muda a sua forma de viver. Se antes as criaturas, os filhos, podiam ser vendidos, negociados, se antes o sangue era oferecido como sacrifício, era oferecido como prêmio, Jesus vem espiritualizar o sacrifício e a oferenda. Jesus vem mudar a forma de viver, mostrando a nossa responsabilidade uma para com os outros. Se ainda não compreendíamos o amar ao próximo como a si mesmo, Jesus veio aqui nos mostrar que é preciso amar uns aos outros como ele nos amou. Os apóstolos, os seus amigos mais diretos, mais próximos, eles compreenderam toda a magnitude do ensinamento de Jesus. Convocados pelo Cristo a serem ali pescadores de homens, no caso de Mateus, de Levi, que era coletor de impostos, veio coletar as almas para Deus. Jesus oferece a todos nós a oportunidade de mudarmos a psicosfera e a mentalidade dos espíritos que aqui estavam até então. A renúncia, a paciência, a compreensão e o entendimento. Como o próprio Emmanuel vem nos recordar. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão que nos alimenta, que nos sustenta em nossa caminhada. Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Jesus valoriza as mulheres. As reuniões passam a ser feitas na casa da sogra de Pedro. E Jesus acolhe a todos os necessitados, sem perguntar a raça, a cor ou o que levou àquela condição. Jesus enxuga as lágrimas. Jesus cura as feridas. Jesus ilumina as trevas da ignorância. Jesus apresenta uma nova forma de viver, em paz, harmonia e equilíbrio. Jesus nos mostra que Deus não nos abandona, que Deus não nos abandonou. Era necessário ainda, devido à nossa pequenez espiritual, que todos nós vivêssemos essas condições hoje absurdas, mas que eram perfeitamente compreensíveis à época em que elas eram aplicadas. Jesus muda a forma de viver. Jesus muda a compreensão e o entendimento de família. Jesus institui a misericórdia. Jesus mostra a necessidade do perdão. Jesus mostra que ninguém veio a este mundo para sofrer e que ninguém tem poder para negociar a vida do seu semelhante e nem o seu semelhante como se fosse parte do seu patrimônio. Os doentes, coxos e aleijados da época do Cristo, hoje são os necessitados da fome, da moradia, são os necessitados do emprego.
São as criaturas hoje aflitas, pessimistas, desanimadas, muitas desestruturadas daquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. Todos nós somos responsáveis por tudo. Aquele mundo de ódio, aquele mundo de raiva, aquele mundo de inveja e de ciúme, hoje já não mais existe. Sim, existem poucas pessoas que ainda se comprazem no mal, que ainda praticam o mal. Mas hoje todos nós sabemos da lei de causa e efeito. Todos nós compreendemos o significado de ação e reação. Perseguidores de ontem são os perseguidos de hoje. Os cobradores de ontem são os devedores de hoje. Tudo dentro da lei divina. Tudo de acordo com a misericórdia divina. O nosso planeta hoje caminha para mais uma das suas promoções espirituais. O planeta Terra caminha confiante em direção ao mundo de regeneração. E a exemplo do que foi a época do Cristo, hoje mudam-se os valores, mudam-se as concepções e os princípios. O bullying, o racismo, a homofobia, tudo isso hoje já não é mais tolerado. Tudo isso hoje já não pode mais existir. Hoje, o amor precisa prevalecer. Fora da caridade não há salvação, nos ensinou Kardec, mas não basta apenas a caridade moral, a esmola e a doação. É preciso a caridade espiritual, a caridade moral, a caridade emocional. Hoje, não temos mais o sangue derramado, mas temos as lágrimas da decepção e da frustração. Temos as lágrimas da incompreensão. Hoje, não temos mais os duelos entre o mais forte e o mais fraco. Hoje não temos mais os combates sangrentos, mas temos os duelos verbais. Temos as guerras que são travadas dentro do próprio lar, na própria família consanguínea. Quem ganha mais, quem tem mais poder, quem exige, quem tem que obedecer. A intolerância ainda caminha lado a lado conosco. É o joio crescendo ao lado do trigo, mas a colheita se aproxima. Evangelho e educação. Evangelho é alimento. Evangelho é luz. Evangelho é compreensão. É ferramenta e instrumento de aperfeiçoamento. Educação é respeito. Educação é perdão. Educação é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados é o que o Cristo espera de cada um de nós. Os nossos irmãos que ainda desconhecem a misericórdia divina, os nossos irmãos que ainda andam cabisbaixos, que ainda andam pessimistas, que ainda andam atribulados, muitos deles precisam, sim, de nossa ajuda, do nosso apoio e, principalmente, da nossa capacidade de amar. Vamos abrir os braços e acolher, consolar e direcionar. O Evangelho de Jesus a serviço dos nossos irmãos, ensinando-nos a amar uns aos outros.
E como Cristo disse, como Cristo intercedeu por cada um de nós. Se o mal ainda existe, se o mal ainda é necessário como escândalo, o amor cobre uma multidão de erros. O amor cobre todas as deficiências e o amor corrige todas as falhas. Evangelho para que possamos evoluir e educação para que possamos melhor servir. Onde e com quem estivermos, que o Cristo que já existe em cada um de nós possa refletir, trazendo a paz que todos nós buscamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.